Oi, tudo bem? Se você tem algum tipo de relação ou de interesse no mercado imobiliário, você sabe que um dos assuntos mais debatidos atualmente tem sido exatamente sobre o futuro desse mercado após a pandemia. Bom, se você é corretor, você quer saber como essa pandemia está afetando a intenção de compra dos seus clientes, compradores de imóveis, né? Por outro lado, se você é um incorporador ou construtor, você quer saber o que mudou na relação das pessoas com imóveis para poder adaptar os seus projetos, os seus próximos empreendimentos e assim alavancar o seu processo de vendas, não é verdade? Mas se você é investidor, você sem dúvida quer saber quais são os segmentos do mercado imobiliário que vão sair fortalecidos nessa pandemia, para que então você consiga ser mais assertivo nos seus investimentos. Bom, o problema, pessoal, é que há muita informação controversa sobre esse assunto por aí, né? Enquanto algumas pessoas acham que pouca coisa vai mudar no mercado imobiliário com a pandemia, já existem aquelas outras que dizem que a mudança vai ser drástica, né? Mas afinal, quem tem razão sobre esse assunto? Para poder tirar essa sua dúvida, eu decidi gravar esse vídeo aqui, tá? Me baseando em dados concretos, né? De pesquisa de mercado mesmo, feita por empresas de renome como a Brain, a Datastore, né? Nos seus estudos mais recentes, para poder te mostrar qual é o futuro do mercado imobiliário após a pandemia, isso de verdade, tá? Então fique ligado, me acompanhe até o final desse vídeo, porque esse panorama que eu vou te dar aqui vai realmente assim abrir os seus olhos sobre o mercado e te dar a base que você precisa para poder aproveitar as melhores oportunidades nessa nova realidade do mercado imobiliário. Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou focar aqui bastante no segmento de imóveis residenciais, né? E isso por pelo menos dois motivos. Primeiro, porque assim, dentre todos os segmentos do mercado imobiliário, o segmento residencial é aquele que é mais conhecido pelas pessoas, né? Comprar um imóvel residencial é a forma mais amplamente utilizada pelas pessoas no mundo inteiro, né, para poder investir no mercado de imóveis, né? E segundo, porque o segmento residencial é aquele, né, por motivos óbvios, o segmento mais resiliente do mercado imobiliário durante essa pandemia, né? Porque as pessoas precisam de imóveis para morar. Não é à toa, por exemplo, que os grandes investidores têm se voltado para esse segmento no mercado financeiro, por exemplo, né? Você com certeza deve estar vendo aí que muito se tem falado ultimamente sobre a criação de novos fundos imobiliários, né? Agora lastreados em imóveis residenciais com renda para poder não serem tão afetados com a crise como foram os demais segmentos, né? Então, a gente vai a partir de agora analisar o que é que vem acontecendo de fato no mercado residencial durante a pandemia, tá? Bom, o que as pesquisas têm mostrado, as pesquisas mais recentes, é que nessa pandemia a intenção de compra de imóveis no Brasil caiu bastante, né? Eu estou falando aqui de uma queda grande, aí de pelo menos 70%, tá? Mesmo numa crise, lógico, né, que sempre vai existir muitas famílias que não são afetadas de forma assim significativa pela pandemia, pela crise em si, né? Mas o fato é que a maioria, de uma forma ou de outra, acaba sendo afetada e acaba desistindo ou pelo menos adiando o momento da compra do imóvel, né? Mas quais foram então alguns motivos que motivaram essa desistência, né? Essa queda na intenção de compra? Não é preciso você pensar muito para constatar que, em primeiro lugar, a pandemia gerou uma onda de incerteza nas pessoas, né? E numa condição assim de segurança, as pessoas preferem esperar, né? Elas ficam mais conservadoras em relação aos seus projetos pessoais, a seus compromissos financeiros, aos seus investimentos, não é verdade? Em segundo lugar, vem a questão da insegurança, né, em relação ao próprio emprego ou à fonte de renda das pessoas, né? O fato é que a crise impactou muito fortemente na maioria dos setores econômicos
e de uma forma geral as empresas estão com dificuldades, né? Então, durante essa pandemia, o brasileiro ele não tem assim aquela segurança, né, de que vai conseguir manter o seu emprego, nem por quanto tempo ele vai conseguir manter o emprego, né? E daí tomar uma decisão importante como essa, como comprar um imóvel, em que você assume um relacionamento, assim, um financiamento de longo prazo, né, por exemplo, como é o caso do financiamento imobiliário, fica muito mais complicado, a pessoa fica insegura, né? E há também aquelas pessoas que não só ficaram no medo de perder o emprego, de perder a renda, né, mas que de fato passaram e têm passado por essa experiência, né? Muita gente de fato perdeu o emprego ou pelo menos perdeu uma parte importante da renda, né? Como você mesmo sabe aí, olhando nos jornais, muitos contratos de trabalho foram flexibilizados nessa pandemia, né? Houve corte de salários e até mesmo demissões em massa em alguns setores. Bom, mas é claro que existem ainda outros motivos que eu diria assim menores para essa intenção de compra de imóveis no Brasil ter caído tanto. Por exemplo, algumas pessoas diante dessa pandemia mudaram a mentalidade, né? Nem que tenha sido assim uma mudança temporária, não definitiva, mas agora elas querem ressignificar a vida pessoal, a vida profissional, a vida financeira. E nesse contexto todo dessa mudança, dessa transição, o imóvel acaba ficando em segundo plano. Então elas desistem de adquirir esse bem agora. Mas e em relação aos hábitos, né, ao comportamento das pessoas em relação aos imóveis, será que houve de fato assim muita mudança nesse sentido durante a pandemia, com a pandemia, né? Bom, a resposta pode te surpreender até um pouco, né? Mas o fato é que a pandemia interferiu muito pouco nesse campo, né? O que as pesquisas têm mostrado, as pesquisas que têm sido feitas, é que quando as pessoas são indagadas sobre esse tema, a maioria afirma que o isolamento não interferiu absolutamente em nada no tipo de imóvel que elas gostariam de comprar, né, em relação à ideia que elas tinham antes. Algumas até querem comprar um imóvel maior, né, que dê mais conforto para essa pessoa durante um novo isolamento social, por exemplo, mas elas também estão cientes de que imóveis maiores custam mais, né, tanto para comprar como também para manter esse imóvel, todo o custo de manutenção, né? Lógico que há sim um grupo menor de pessoas que pode arcar com esses custos maiores e vai sim buscar imóveis maiores, mas nem de longe essas pessoas representam a maioria do público comprador, né, que acaba realmente focando nos imóveis de menor metragem. Então eu diria que a maior influência, na verdade, da pandemia no quesito do tipo de imóvel que as pessoas preferem foi mesmo a questão financeira, né? Isso se refletiu também no valor que as pessoas podem pagar na compra do imóvel. Como muitas delas acabaram perdendo pelo menos uma parte da renda, ou temem perder, elas estão assim buscando imóveis mais econômicos, de preço mais acessível, né? Para não comprometer muito a renda familiar no eventual financiamento, para a parcela não ficar muito alta, né? Mas outra questão muito em voga é a questão do compartilhamento de espaços, né? De um tempo para cá você sabe que muitos têm se falado sobre a questão do co-living, sobre um compartilhamento maior das áreas comuns dos empreendimentos, como por exemplo cozinha gourmet, coworking dentro do condomínio, né? Lavanderia comunitária e outros tipos de compartilhamento, né? Mas o fato é que inicialmente a expectativa era que com essa pandemia e o risco do contágio ser maior nessas áreas, as pessoas se tornassem assim totalmente avessas a esses espaços compartilhados. Mas o fato é que não se vê isso hoje nas pesquisas que estão sendo feitas no mercado. Apesar da pandemia, ainda há uma tendência crescente das pessoas se abrirem a compartilhar ambientes nos empreendimentos residenciais, ou que pessoas que pelo menos têm uma visão positiva sobre isso, né? Mesmo que elas mesmo não costumem utilizar esses espaços no seu condomínio. Bom, mas diante de tudo isso, de todos esses fatos que eu trouxe aqui, a que conclusão nós podemos chegar aqui? Bom, pessoal, é uma conclusão muito simples. É uma conclusão, na verdade, que já era a minha visão, inclusive pessoal, antes dessa pandemia, e talvez tenha sido a sua também, mas o fato é que as pesquisas mostram que a pandemia não vai alterar assim tão drasticamente o mercado imobiliário quanto se imaginava lá no início. Mas uma coisa a gente não tem como negar, tá? A pandemia pode sim acelerar tendências que já vinham ocorrendo antes. E nisso é que os grandes players, os grandes incorporadores e os próprios dados têm mostrado, né? O mercado imobiliário ele já apresentava várias tendências recentes antes da pandemia,
E eu vou enumerar algumas dessas aqui para você, tá? Para que você possa entender, são as tendências que eu considero assim, as mais importantes para você ficar ligado e poder tirar proveito disso nos seus negócios, nos seus investimentos nessa nova realidade. A primeira dessas tendências que já existiam antes é a questão do home office, tá? O home office já era um regime de trabalho utilizado antes da pandemia por algumas empresas, mas o fato é que existia assim, muita dúvida, muitos questionamentos, principalmente sobre essa questão da produtividade, do comprometimento de um profissional que trabalha em casa, né, sem ter assim, uma supervisão mais próxima. O fato é que a pandemia forçou as empresas a colocar boa parte de seus funcionários em regime de home office. E no final das contas, os resultados foram bem positivos, né? Diferente do que se imaginava. Muitas empresas e também boa parte dos funcionários gostou muito de atuar dessa forma, né? De passar a trabalhar em casa. E o fato é que a produtividade não caiu, como se imaginava, né? E a comunicação também entre as partes não foi um incômodo tão grande, principalmente nessa era dos aplicativos que a gente tem, né? Com todas essas opções de aplicativos de mensagens, de videoconferências que a gente tem hoje por aí. Então, isso é fato, pessoal, né? Já se sabe que boa parte das empresas deve mudar pelo menos uma parte do seu efetivo de funcionários para trabalhar no home office, né? Isso de forma definitiva, né? É um sistema mais prático, que poupa tempo, poupa dinheiro nos deslocamentos, né? E até ajuda as empresas a diminuir o tamanho dos escritórios necessários para acomodar a equipe, né? Mas daí surge uma dúvida, né? Como é que fica essa questão do home office agora que os apartamentos estão ficando cada vez menores, mais compactos, né? Porque para trabalhar em casa você sabe que você precisa de espaço, você precisa de privacidade, né, para poder manter o foco. Bom, uma resposta a essa necessidade são os coworkings dentro do próprio prédio, né? Algo que, aliás, já vinha ocorrendo, você sabe bem disso. Se antes era um diferencial, agora ter um coworking dentro do condomínio se tornou assim quase que um item obrigatório, né? Mas se o imóvel não é tão compacto assim, é interessante agora que os incorporadores reservem o espaço ali no imóvel para poder montar nem que seja um mini escritório ali dentro do espaço, tá? Porque as pessoas vão trabalhar mais em casa. Bom, mas a segunda tendência que está ganhando força com a pandemia é de se proporcionar uma sensação de casa dentro dos apartamentos, né? Nunca antes as pessoas passaram tanto tempo dentro de casa, né? E elas precisam assim, se sentir mais confortáveis, menos confinadas. Elas precisam de sol, precisam de iluminação natural, precisam de ar livre, de área verde, né? E é claro que para isso tudo você ter uma casa sempre vai ser a melhor opção, né? Mas, na verdade, mesmo dentro de imóveis verticalizados, é possível a gente resgatar essa tendência, essa sensação através do paisagismo, né? Da biofilia, dos materiais, das hortas verticais, das paredes verdes, das varandas espaçosas, né? Aliás, aquele escritório que agora os apartamentos precisam ter pode ser, inclusive, ali na varanda, né? Que vai proporcionar, além de um bom local de trabalho, uma boa vista, iluminação natural, circulação de ar, né? Mas, se o cliente quer mais, existe sempre a opção dos gardens e das coberturas, que são tipos de imóveis que estão se valorizando muito na pandemia, né? Por poder proporcionar ao morador uma experiência mais próxima da de casa, né? Por causa da amplitude, dos espaços mais abertos, né? Bom, mas a terceira tendência que já ocorria antes e que se intensificou agora na pandemia, eu diria que é relacionada aos pets, tá? Hoje, cada vez mais pessoas têm animal de estimação dentro de casa, isso é um fato, né? Esses bichinhos acabaram virando assim parte da família, na é verdade? Mas com isso surgem assim pelo menos duas necessidades, né? Uma é de você proporcionar um espaço adequado, né? Conforto para o animal viver dentro da casa, né? Num espaço diminuto. E a outra é a questão de se permitir uma convivência assim, harmônica entre as pessoas que moram ali naquele imóvel e o animal que está convivendo com elas, né? Então hoje assim, o espaço pet, o pet play, pet place ou qualquer que seja o nome que você dê a esse espaço, não é mais um diferencial nos empreendimentos, né? Cada vez mais os prédios novos precisam trazer essa opção para integrar as áreas comuns do condomínio. E por fim, eu diria que a quarta e última tendência que eu vou mencionar aqui é a questão da eficiência dos condomínios, tá? Eu falo aqui da eficiência tanto financeira quanto operacional também, né? Hoje, mais do que nunca, é preciso você fazer mais com menos, né? E falando em eficiência, isso se reflete assim, em diversos aspectos dentro de um condomínio, né? Só para dar alguns exemplos,
Algumas das tendências na direção da eficiência é o uso de sistema de reuso de água descartada dentro do condomínio, uso de energia solar, né, através de painéis fotovoltaicos e de outras estratégias que podem ser implementadas ali para reduzir o valor da taxa condominial, para investir na sustentabilidade do condomínio, né? Hoje você sabe que esse tipo de gasto, na verdade, é um investimento que se paga, né? E que também facilita a venda, facilita a locação das unidades, porque as pessoas hoje não querem mais pagar altas taxas de condomínio, né? E tem muito mais consciência dos impactos que elas produzem no meio ambiente, da necessidade da gente trabalhar com a sustentabilidade dentro de casa, inclusive, né? Um outro fator ainda em termos de eficiência é esse paradoxo, né, que existe entre a necessidade do condomínio oferecer cada vez mais serviços, porque a vida das pessoas está agitada, né, e a necessidade de você reduzir custos com o pessoal, custos operacionais do condomínio. Então, por exemplo, muitos condomínios abrem mão do porteiro, né, do zelador fixo, para poder economizar, mas não tem, por exemplo, uma solução para receber as entregas de comida de pedidos via aplicativo, né? Hoje, o que a gente vê é que a recepção, a portaria do prédio tende cada vez mais a se tornar uma espécie de terminal de logística integrada do last mile, né? Ou seja, daquela última distância a ser vencida entre o comércio e o consumidor final. Então, se você é incorporador, é construtor, é importante pensar nisso no seu projeto, tá? Para, de repente, você incluir um armário ali na entrada do prédio para poder acomodar os pedidos dos moradores de comida, de produtos, tudo que tem crescido muito devido ao uso dos aplicativos, né? Bom, pessoal, esse foi o meu vídeo de hoje, tá? Eu realmente espero que você tenha gostado das informações que eu trouxe aqui para você, de todos esses dados das pesquisas recentes. Se você achou que o conteúdo que eu abordei aqui foi relevante, se você acha que isso vai ser útil no seu processo de adaptação a essa nova realidade do mercado imobiliário durante e após a pandemia, então eu te convido aqui a você se inscrever no meu canal no YouTube, tá? A dar o seu curtir no vídeo, a deixar seu comentário e também a me seguir nas outras redes sociais que eu tenho aí no Instagram, que eu tenho no Telegram e assim por diante, tá? E se você conhece alguém, algum amigo, algum conhecido que você acha que também poderia se beneficiar com o conteúdo desse vídeo, então eu peço que você compartilhe o link desse vídeo com essa pessoa para que ela também possa ter acesso, tá? Mais uma vez, pessoal, eu peço ajuda sua para que contar com seu apoio nessa missão que eu tenho de ajudar os investidores, os empreendedores, os profissionais do mercado imobiliário a atingirem os seus objetivos com os imóveis, tá? Então eu me despeço aqui agora de você. Te aguardo num próximo vídeo, muito em breve. Um forte abraço e a gente se vê por lá.